Santo e eterno Deus, Pai bendito, como precisamos, meu Deus, estar cada vez mais próximo de Ti, Pai. Cada vez dedicando a nossa vida, cada vez mais, Senhor, ouvir a Tua palavra, para que a fé seja gerada em nossos corações e possamos estar desligados das coisas desse mundo que perece, que estão passando, Pai, para nos ligarmos às coisas eternas da Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda nesta noite. Cremos que o Senhor tem recebido os louvores que nós entoamos para a Tua glória, como também cremos que o Senhor falará aos nossos corações. Então somente pedimos humildemente que o Senhor perdoe as nossas falhas, Senhor, que o Teu sangue nos limpe e nos purifique de todo o mal, que possamos estar aptos para receber o Teu Espírito em nossos corações e o mesmo revelar a palavra, Senhor. Traz, Senhor, a revelação da Tua palavra nesta noite em cada coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço, para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos rapidamente já passar para a palavra. Todos já estão em casa e estamos agradecidos em poder vencer mais esta luta, né? Como eu sempre tenho dito, chegarmos na igreja para ouvir a palavra é vencer uma batalha contra o diabo. O diabo vai colocar 1001 barreiras para nós não estarmos no culto. Mas o Espírito Santo vai nos ajudar a derrubar cada uma dessas barreiras para que a gente possa estar ali e ouvir a Sua palavra. Que Deus nos ajude a ser vitoriosos em Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 16, verso 13 ao 18. Mateus capítulo 16, verso 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Oremos. Querido Deus, ó Pai bendito, mais uma vez buscamos Tua face em oração, e desta feita, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor possa tomar, Senhor, os lábios do Teu indigno servo, para que possam estar ungidos e falar apenas a Tua palavra, Senhor, como também os ouvidos dos que irão ouvir a palavra, e que o Senhor possa trazer a cada coração a revelação da mesma, Senhor, para que sejamos edificados igreja forte do Senhor, vencendo as portas do inferno, Pai. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vencer todo o mal. Concede a revelação da Tua palavra em nossos corações. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém, Jesus. Então, nosso tema desta noite é: a revelação faz a diferença. Esse é o nosso tema. A revelação faz a diferença. Um cristão revelado, existe o cristão revelado e existe o cristão nominal. Então, o que faz a diferença é justamente a revelação. O cristão que anda pela revelação da palavra, que tem o entendimento
espiritual da palavra, ele sabe onde Deus está querendo lhe dirigir. Quando nós temos apenas um entendimento natural da palavra, nós ficamos confundidos, sem saber o tempo, sem reconhecer o dia, a hora e a mensagem que estamos vivendo, e portanto nós erramos. Mas quando nós recebemos a revelação da parte de Deus, então nós conhecemos o tempo, conhecemos a palavra da hora e saberemos nos doar a Deus para fazer com que aquela palavra que Deus prometeu venha a se cumprir nas nossas vidas. Amém, irmãos? E esta revelação requer uma condição para nós recebermos ela. É Deus quem dá essa revelação. Deus é o único que pode dar a revelação no coração dos seus filhos. Então, para nós chegarmos a receber esta revelação, há uma condição que o nosso coração deve estar para receber mais e mais revelação de Deus. Nós vamos ler um pouquinho em Mateus 11, verso 25, diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, irmão? Então, por essa escritura, nós já podemos saber uma das características daqueles que recebem a revelação de Deus. Nós vimos aqui que Deus esconde a revelação de alguém. E também revela para alguém a sua revelação. Amém? Só Deus pode fazer isso, porque é uma obra dele exclusivamente. Nós vamos entender isso mais na frente. Mas veja, a primeira condição que nós vimos aqui, ao ler essa escritura, é que Deus revela aos pequeninos. Os sábios entendidos, os soberbos de coração, os orgulhosos, não podem receber de maneira alguma a revelação de Deus, porque está escondida deles. Devemos nos tornar pequeninos para poder receber a revelação de Deus. Há uma condição que deve estar em nosso coração para receber essa revelação. Em Mateus 18, diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Que condição a gente deve chegar, né, irmãos? Quanto mais a gente chega nessa condição, mais a revelação de Deus derrama na nossa vida. Nunca deixe a soberba subir ao seu coração. Nunca se orgulhe. Quanto mais revelação Deus te dá, mais humilde você se torna e mais Ele vai te dando. Esse é o caminho, esta é a condição que deve estar no nosso coração para poder receber a revelação de Deus. Porque Deus esconde a sua revelação dos sábios e entendidos. E nós vamos ver quão perfeito Deus faz isso. Talvez nós poderíamos pensar que Deus tomaria este livro que nós recebemos, essa revelação, e diria para o profeta William Branham: William Branham, essa revelação que você está recebendo
é para dar só aos pequeninos, aqueles que se tornarem como menino humilde. Então, o irmão Bruno ia ter um grande trabalho a fazer. Se ele fosse escolher, humanamente falando, no pensamento racional do homem, ele iria separar e saber quem eram os pequeninos, que trabalho ele ia ter, e chamaria eles para um canto que só vocês podem pegar nesse livro, que a revelação é dada só a vocês. Mas não é assim que Deus faz. Deus fala a palavra para todos. Mas o Espírito Santo é quem revela no coração dos pequeninos. Amém. Ele é o revelador. Nós temos que chegar a entender isso, porque entendendo isso nós entenderemos muitas coisas. O próprio irmão Branda falando das coisas misteriosas que Deus revelou a ele, e naquele tempo as pessoas que ele estava pregando ali, parece que elas não estavam conseguindo captar, também porque não era o tempo de Deus. Deus tem também um tempo para a revelação. Nós temos que entender isso. Isso ele trata tão individualmente. Há um tempo para a revelação chegar em cada coração. Há um tempo para a revelação chegar no tempo como um todo. Deus tem tudo em ordem. E Ele manda na hora certa, com o propósito certo, para acontecer a coisa certa. Então lá no tempo do irmão Brana, ele pregava tantas coisas, até mesmo nós, eu digo eu, há uns 3 anos ou 4 anos, eu já li todas essas mensagens que a gente tem, mas hoje a gente lê e é uma coisa nova, completamente nova, porque é o momento da revelação que Deus dá. Então, esta revelação é exclusivamente pertencente e é dada exclusivamente pelo Espírito de Deus. Carne e sangue não te pode revelar, Jesus disse. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Ó irmãos, essa obra de revelar no coração dos filhos é exclusiva do Espírito Santo. Não é carne e sangue. É por isso que o irmão Brando insistia e pregava, e da melhor maneira, mas não competia a ele revelar os corações. Ele trouxe a palavra, claro, trouxe a revelação. O mesmo Espírito Santo que falou na boca dele, é o mesmo Espírito Santo que está hoje em nós para revelar o que ele falou na boca do seu profeta. Então o irmão Brando chega a dizer assim, na página 311 do Código, ele disse: olhem, porque o mundo não compreendeu esta fotografia? Porque não captaram isso imediatamente? Porque não captam essas outras coisas? Porque não captam estas profecias e coisas? Sabe o que? Não podem captá-lo agora. É o profeta afirmando. Ele pregava lá e o povo estava como que passando por algo. Mas eles não podem captá-lo agora. Porém, um dia eu me vou deste mundo. E quando eu me vá, então eles o reconhecerão. Amém? Oh, irmãos, é claro aqui, fica claro para nós, que o revelador é o Espírito Santo. É o Pai que está no céu. Veja, alguns de vocês jovens entenderão isso depois que eu me vá. Vê? Porém, Deus não permitirá que seja agora. Isso falando ele lá naquele pessoal há 50 anos atrás que ele falava. É por isso que agora, o momento agora da parte final, que é a promessa de Deus, é que ele começaria a revelar isso. E o mensageiro da hora, o profeta diz para nós na mensagem respeito, ele diz assim, no parágrafo 191, quando nós recebemos o Espírito Santo, isto não é apertar a mão do pastor. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você. Está vendo aonde é o lugar desse Espírito Santo? E para que ele vai entrar em você? Continuando. Receber o Espírito Santo é receber Cristo dentro de você, porque Ele é o mensageiro de Deus do dia.
Amém? O profeta nos ensinando como essa revelação chegaria. Nós vamos ler aqui no livro da Esdras, onde ele mostra para nós, no 132, como é que vem essa revelação e como é que ela é revelada ao seu coração. A mesma revelação que o Espírito Santo deu a ordem para ser falada na boca do profeta, é a mesma revelação que ele recebeu, é a mesma revelação que você recebe hoje. Que privilégio Deus nos dá em receber a mesma revelação de um profeta. No livro, na página 132 da Esdras, ele diz: as 7 eras, como apresentadas em Apocalipse, capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa, ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, escreve: isto diz aquele, etc, etc. No final, quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era, dirige somente a uma pessoa com relação à palavra, para aquela era. Captaram isso? Para trazer a palavra, não é qualquer pessoa que traz a palavra. Não é um coletivo que traz a palavra. Não é 2 homens que traz a palavra. Nem 5, nem muito menos 10. É a um homem que Deus incumbe o dever de trazer a palavra. Um homem que Deus, o Espírito, fala e traz a palavra em um homem. Mas para receber a palavra, não é um homem só que recebe. Ele recebe, mas outro recebe a mesma palavra que ele recebeu. Amém. Nós vamos ler isso, como diz aqui, continuando a leitura. Veja, em cada era dirige somente a uma pessoa com relação à palavra para aquela era. Somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para essa era. E esse mensageiro único é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. Está vendo aí? Que quando ele fala, ele não só está falando aos pequeninos do Senhor, ele está falando a todos. Mas vamos ver adiante. Veja, a mensagem é, portanto, transmitida a todos. Mas embora seja transmitida a todos, os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Captaram isso, irmãos? Cada um desse grupo que vai escutar, não todos vão ver a voz falando. Mas para ter capacidade de ouvir, é aqueles pequeninos, que Jesus disse, aqueles que se tornar como meninos, humildes. Esse é que é revelado a eles o segredo. Todos estão vendo, mas só os humildes e pequeninos, como menino, é que recebem esse segredo. Continuando, individualmente, por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada,
nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Vê você? A mesma revelação que o irmão Branham ficou conhecendo do Espírito Santo, ele falou porque ele estava incumbido como mensageiro, o único que traria a palavra. Mas haveria um grupo pequeno que ouviria, teria capacidade de ouvir essa palavra e receber a mesma revelação que foi dada a ele. É a promessa de Deus para nós. E ela é dada aos corações que estão na condição de pequeninos. Ó Pai, ocultaste dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Veja como é isso. O irmão Branham diz aqui na página 121. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde Ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que Ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Está vendo, irmão? Quão necessário é nós nos convertermos e nos tornar humildes como um menino. Para quê? Para receber o Espírito Santo, porque Ele é o Mestre que vai revelar no seu coração. Ele é que é esse Mestre que tem que entrar. Cristo é o mensageiro do dia, o profeta disse. Entrando em nosso coração para revelar o quê? A palavra que foi falada para todos. Mas aqueles que recebem o Espírito Santo vão receber a mesma revelação que ele falou. Veja, continuando. Era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito habitando interiormente, nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito ouviam apenas como homens carnais. Punha-lhe uma interpretação errada e entrava em pecado. Vê que a diferença, a revelação faz a diferença. É a revelação do Espírito que está aqui dentro, que faz você ter um entendimento espiritual das coisas. Não um entendimento carnal das coisas. Com o entendimento carnal você se confunde todo. Mas com o entendimento espiritual das coisas, Deus vai levando você de fé em fé, de glória em glória, e você tem a revelação para vencer as portas do inferno. Só assim é que você poderá vencer as portas do inferno que se espalham nesse mundo. Quando você tem essa revelação aqui dentro, dada pelo Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, tem que se tornar como um menino. O apóstolo Paulo, a diferença foi feita na sua vida no momento em que ele trocou o entendimento carnal das coisas por uma teologia do homem, dos fariseus. Ele andava perseguindo o próprio povo de Deus com tanta sabedoria do homem em sua cabeça. Instruído aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei, zeloso pela lei. E aí ele perseguia com o entendimento natural. Mas quando chegou o momento de ele receber esse Espírito aqui dentro, e ele foi lá para o monte, e Deus fez com que ele ficasse cego, dizendo para ele: Paulo, tu estás
achando que sabe alguma coisa. Tu está desenvolvendo um papel de um soberbo, de um sábio entendido. Isso está escondido de ti. Mas a minha graça te encontrou para te revelar a revelação espiritual da palavra. E ele caiu por terra e foi cegado. E Deus disse: vá agora, naquele que você perseguia, ele é quem vai orar por você, para você ter visão novamente. Como Deus faz as coisas, né, irmão? Ele fez isso porque Paulo tinha que se tornar humilde como menino, para receber a revelação. De outra maneira, não se recebe nenhuma revelação. E Deus disse: primeiro você vai se tornar humilde como um menino. Aquelas pessoas que você perseguia, vá lá em Ananias, meu servo, ele vai orar por você. Mas, Senhor, tem que se tornar como um menino, humilde, pequenino. E ele chegou lá, e Ananias orou por ele, caiu as escamas dos seus olhos, e ele foi para o deserto. Como Deus gosta de levar seus profetas para dar revelação no deserto, né, irmão? E ele chegou lá no deserto, e quando ele voltou de perseguidor, ele agora era perseguido. A diferença, a revelação faz a diferença. Veja como mudou o quadro da revelação na vida de Paulo. Ele era perseguidor, mas agora ele era perseguido. E ele disse: o que eu recebi eu não aprendi de homem algum, mas a revelação direta de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, é Ele quem revela em nossos corações. É Ele quem enviou o profeta. É Ele quem mandou o profeta falar. O nosso profeta está repousando um pouco, mas Ele não repousa. Ele é um Deus vivo e presente a todo momento. E é Ele quem está hoje revelando esta mensagem, que Mourana disse que vocês não captarão, mas quando eu for embora daqui, esses jovens vão captar isso. Porque o Espírito de Deus permanece conosco para entrar em nossos corações e revelar a sua própria palavra. É um mestre interior que viria para nos revelar. E veja como é perfeita as coisas de Deus. Não precisa esconder essa mensagem, não mostra a ninguém, só para o eleito. Não, só deixe que todos leiam, porque o Espírito Santo vai revelar os pequeninos. Essa é a maneira de Deus fazer as coisas. Então veja, nós vamos ler na mensagem de Cristo, é o mistério de Deus revelado. Trezentos e três. Ele diz assim: Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Está vendo que não depende nem de sabedoria e intelectualidade humana, inteligência humana? Não. Nós devemos ter a sabedoria e inteligência de Deus. Às vezes a gente fala na palavra inteligência, a gente pode até ficar assustado e logo levar para o lado da inteligência do homem. Não! Existe a inteligência de Deus. Vamos ver isso? Eu creio que é Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Está vendo, irmãos? Nós devemos ser cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Inteligência espiritual.
Isso independe da inteligência natural da terra, da inteligência do homem. A inteligência espiritual, ela vem dentro do Espírito Santo que entra em você para você compreender as profundezas da palavra de Deus. É Ele quem revela. No capítulo 2, ele diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus Cristo. Irmãos, quantos querem ter o seu coração cheio dessa inteligência de Deus? Amém. A inteligência espiritual, que só o Espírito Santo entrando em você pode dar essa inteligência, que dá a você a revelação da palavra, para você vencer as portas do inferno. Então, irmão, Deus é conhecido pela simplicidade e de revelação de Jesus Cristo para a pessoa mais iletrada. Vem? Não a sua teologia. É uma revelação de Jesus Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outras pedras não são aceitas. Outras coisas não são aceitas. Nenhuma outra pedra romana, nenhuma outra pedra protestante, nenhuma outra escola, nada mais. Mas sobre exatamente a revelação de Jesus Cristo através do novo nascimento. Ele nasce ali e ele injeta a própria vida dele e a sua vida termina. E a vida de Cristo está se projetando através de você, com as preeminências para as pessoas, para que elas vejam a mesma vida e obras e sinais e maravilhas que ele fez. Está fazendo a mesma coisa através de você. Fora disso, o restante disso não é nem mesmo considerado. De modo algum. Observem a grande revelação de Deus se desenrolando. Por falta desta revelação, é porque nós temos tantas diferentes divisões entre nós. E tanto escárnio, tanta divisão entre nós, é porque as pessoas carecem dessa revelação. Veja, elas carecem dessa revelação. Os mestres. Irmãos, por que carecem? Carecem porque não alcançam. Porque se tornam sábios e entendidos. Arrogantes. Mas nós temos que nos tornar humildes como o menino. Para que essa revelação, essa inteligência espiritual, essa sabedoria de Deus encha os nossos corações. Este é o plano de Deus para a nossa vida. Então, o 397, continuando a leitura, 397, diz o profeta: porém, o grande mistério de Deus, o que o eterno Deus tinha como mistério, tem agora sido revelado em Jesus Cristo, logo transmitido para a sua igreja. O que uma vez estava na mente de Deus, está agora no corpo de Cristo. Jesus namorando a igreja, sua noiva, sussurrando segredos para ela. Está vendo? Então, essa revelação que estava na mente de Deus, aonde é que ela está agora? Ela saiu da mente de Deus e veio para onde agora? Para entrar na sua igreja, para estar na sua igreja, ele sussurrando os segredos a elas. Por isso que Deus tinha que trazer o seu profeta, porque essa é a maneira de Deus revelar a sua palavra. De trazer essa revelação para fazer a diferença em nosso coração. Só a revelação de Deus é que faz essa diferença, irmãos. E só se tornando como menino é que nós poderemos entender a revelação de Deus. Não é que Deus está em falta. Deus não fica em falta conosco. Deus é perfeito e faz a sua obra perfeita. Nós é que devemos alcançar algo de Deus.
quando nos tornamos pequeninos, humildes como menino, então podemos receber a revelação. O profeta diz no livro dos Selos, primeiro estava na mente de Deus, depois saiu como símbolo, e a promessa de Deus que nos últimos dias Ele revelaria todos os mistérios na voz do sétimo homem. E aqui está na nossa mão todas as mensagens, todo o livro dos 7 selos com o mistério. E agora, o que se necessita? Que Ele venha e revele em nossos corações. Ele é o revelador. Nós vamos ler aqui uma parte, para nós já encerrarmos. A mensagem: a união invisível da noiva de Cristo. O profeta diz assim: Senhor, estou agradecido, estou muito agradecido contigo, Senhor, não pela comida natural, ainda que também, senão, Senhor, pelo tempo do fim que tem chegado. Está vendo? O tempo do fim que tem chegado. O profeta agradeceu a Deus. Estou agradecido pelo alimento espiritual, Senhor. O alimento espiritual dos 7 selos, prometido que seria aberto. Vocês dizem, isso será algo diferente. Não, não. Não se pode acrescentar uma palavra, nem tirar. Isso já está ali, só que escondido. Está selado. Quantos o entendem? Digam amém. A congregação diz amém. Vem? Vocês dizem, bom, isso será um mistério que virá. Oh, não. Já está escrito. Você não pode acrescentar uma palavra a ela, nem tirar alguma. Vem? Já está ali. Somente tem que ser revelado no último dia. Por que não vem? Vem agora, amigo. Se eu não posso, se não pode entender, venha, ajoelhe-se, fale a ele disso. Se eu não pude tornar claro a você, ele o fará, porque ele é o que resolve toda dúvida. Amém. Glória. Parágrafo 361 ao 363. Vou montar até ali com a mensagem. Então veja, irmãos, quem é que vai resolver toda dúvida para a gente ter a fé perfeita e vencer esta era? Ele. O irmão Branda disse, se eu não pude tornar claro a você, venha, ajoelhe-se, se humilhe, torne como seu menino, fale a ele disso, porque é ele quem resolve toda dúvida. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, a manter o nosso coração livre de toda soberba, para que Deus possa revelar divinamente a sua palavra. Quantos sabem que a palavra de Deus é divinamente revelada? Não é a carne nem o sangue. Não é humanamente revelada. É divinamente revelada. Nem o próprio Jesus alegou para ele dar revelação a alguma pessoa. Ele disse, não foi a carne e o sangue, Pedro, mas o Pai que está no céu. Quando eu digo o próprio Jesus, os irmãos entendam, ele na carne, porque nós sabemos que Deus é único, e a forma espiritual de Jesus Cristo é quem revela a palavra para nós. Hoje, a forma espiritual de Jesus Cristo, que está no nosso meio, está encontrando o coração, está entrando no coração, e esse coração está entendendo a mensagem que o profeta pregou. Ele está falando para todos, mas só um grupo que tem a capacidade de ouvir é que está recebendo e vivendo por essa palavra. Que Deus nos dê cada dia mais capacidade espiritual de ouvir. O irmão Brana diversas vezes falava,
na mensagem aqui do Desvelar de Deus, ele diz: agora, o meu tema esta manhã, eu espero confiantemente que Deus revele isto. Está vendo? E cada vez, se você que toma as fitas e ouve, e eu tenho esperança, espero confiantemente que você tenha tido um entendimento espiritual daquilo que Deus tem tentado fazer a igreja compreender, sem dizê-lo diretamente. Está vendo? É uma coisa. Às vezes nós temos de dizer coisas de uma tal maneira que possa diminuir, possa levar uns a saírem, alguns a irem embora e outros a ponderarem a respeito. Mas isso é feito propositalmente. Precisa ser feito dessa maneira. Veja, o irmão Branco, se eu tenho confiança que Deus vai revelar isso a você. Ele não disse: eu tenho confiança que eu vou revelar e vocês todos vão entender a palavra. Não, isso estaria contrário à palavra de Deus. Ele disse: eu tenho confiança que vocês, quando ouvirem essa fita, quando lerem essa mensagem, vão ter um entendimento espiritual disso. E só o Espírito Santo que nos dá o entendimento espiritual dessas coisas. Portanto, irmãos, que essa condição esteja sempre presente em nosso coração. Que condição? Aquele que, se não se tornar como este menino, de maneira alguma entrará no reino dos céus. Se torne cada vez mais humildes como menino. E Deus vai te revelar esta palavra. Ele é o único que pode te revelar individualmente no teu coração. Nenhum homem pode te dar essa revelação. Eu não posso te dar esta revelação. Eu estou aqui apenas para pregar a mesma palavra que o profeta pregou. E eu espero confiadamente que Deus vai revelar isso no seu coração. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, Senhor, Tu és o autor desta palavra e o Senhor mesmo é quem revela individualmente em cada coração. Ó Pai, nós entendemos que o Senhor não pode ficar em qualquer coração, meu Deus. Se o coração está cheio de intriga, de inveja, de orgulho, de soberba, de desobediência, de tristeza, ó Pai, que o Senhor possa eliminar dos nossos corações tudo que impede o Teu Espírito Santo de entrar. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a quebrar cada dia o nosso ego e nós possamos nos tornar como um menino, humildes como um menino, para que o Teu Espírito Santo traga a revelação da Tua palavra em nossas vidas. Esta é a nossa oração, meu Deus. Nos dá força, Pai, para nós deixarmos de ser orgulhosos. Oh, meu Deus, que possamos perdoar as pessoas. Não deixe intriga em nossos corações, Pai. Que o nosso coração esteja livre, solto, leve, com um lugarzinho preparado para o Teu Espírito Santo, meu Deus. Que o Senhor seja esse mensageiro dentro do nosso coração para revelar a Tua palavra que o Senhor ordenou para o Teu servo, o profeta desta era, que pregasse. E nós temos em nossas mãos estas palavras, meu Deus, esta mensagem do tempo do fim. E o Teu profeta falou, inspirado pelo Teu Espírito Santo. E que o mesmo Espírito Santo que o inspirou possa entrar em nossos corações e revelar a palavra também. É o que nós te pedimos, meu Deus, sabendo que o Senhor entrando em nós, todos os problemas estão resolvidos. Todo mal é desfeito, toda enfermidade, toda opressão maligna, toda tristeza. Na Tua presença, diz o Salmo, até a tristeza salta de alegria, Pai. E nós desejamos a Tua presença. Nos ajude, meu Deus, a dar a condição em nosso coração
que o Teu Espírito Santo necessita para fazer morada, Pai. Apresentamos aqui a nossa vida, nos dá força para agir corretamente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos para a Tua glória.